Olá, nós somos grupos formados pelo Eduardo Ferrari, por mim, Gabriel Kowaleski, pela Mayra de Abril e pelo Matheus Mello. E hoje nós vamos apresentar um assunto bem interessante dentro do universo da linguagem de programação, o sistema de tipos de Damas-Hildner-Milner. Esse sistema ele tem um papel muito importante, principalmente nas linguagens funcionais. E ao longo da apresentação nós vamos mostrar o que ele é, como funciona e por que ele é tão relevante. Passando para o próximo slide, então, a respeito da definição. Começando pela definição, o sistema de Damas-Hildner foi desenvolvido entre as décadas de 60 e 80 por três pesquisadores, Roger Hildlen, Rob Milner e Louis Damas. O objetivo dele é permitir que o compilador consiga deduzir automaticamente os tipos de expressões no código sem que o programador precise escrever esses tipos de forma explícita. Isso é possível graças a um conceito chamado polimorfismo paramétrico, que permite que as funções operem sobre diferentes tipos de dados sem precisar mudar sua definição. Esse sistema é usado principalmente em linguagens funcionais, como ML, OKML e Haskell. Passando para o próximo slide, a respeito de exemplos práticos, para entender melhor como isso funciona na prática, nós vamos olhar alguns exemplos simples. A função identidade, por exemplo, é definida como idx recebe x. Ela apenas retorna o que ela recebe, sem alterar o valor. O compilador consegue deduzir que essa função serve para qualquer tipo. Por isso, o tipo indefinido é de A para A, onde A representa o tipo genérico. Outro exemplo é a função soma x, y, recebe x mais y. Aqui o compilador entende que os dois parâmetros precisam ser o mesmo tipo numérico, então ele infere o tipo num a para A para A para A. E por fim, a função aplica, que aplica uma função a um valor, aplica f de x a f de x. O tipo inferido é A para B, e assim ele mostra como o compilador consegue entender de forma genérica o que essa função faz apenas analisando a sua estrutura. Olá, eu me chamo Mayra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois exemplos de programas feitos pelos colegas no exercício 4. O primeiro aqui é o Simple String Matching, que tem como objetivo criar uma função que verifica se existe uma string dentro da outra. Por exemplo, se o hello ele está dentro do hello world. Em Haskell, a gente consegue escrever essa função sem precisar declarar o tipo explicitamente, porque o compilador ele já consegue inferir automaticamente o tipo da função, com base nas operações que a gente usa. E isso é possível graças ao sistema de tipos de Hildler-Milner, que permite esse tipo de inferência. Esse problema ele é bem interessante porque a gente consegue perceber que em Haskell, como Haskell, ele entende o tipo de dado que a gente usa e deduz o tipo correto de função por trás dos panos. Já no exercício 2, o string array joining, o desafio é juntar várias strings de uma lista em uma única string. Por exemplo, transformar o hello, abre e fecha aspas, word em hello world. Assim como no exercício anterior, a gente não precisa declarar explicitamente o tipo da função, porque o compilador ele já consegue descobrir o tipo sozinho. Esse é um exemplo clássico do uso de funções polimórficas, onde o mesmo código ele pode funcionar para diferentes tipos de dados, contanto que eles obedeçam a certas regras. Isso é também possível pelo sistema de tipos de Haider-Milner, que consegue generalizar funções e aplicar tipos mais genéricos. Olá, me chamo Eduardo Ferrari, falarei um pouquinho sobre o exemplo 3 que a gente escolheu, que se chama Find the Anonymous Function, que foi desenvolvido pelos colegas no E4 e foi encontrado na plataforma CodeWars. Esse desafio faz a gente identificar construir uma função anônima, lambda, no caso. Ao resolver esse desafio utilizando o Haskell, a linguagem naturalmente nos insere em um contexto onde o sistema de tipos Hildley-Milner desempenha um papel fundamental, mesmo que isso ocorra de maneira implícita. No contexto desse problema em questão, o uso de uma função lambda carrega diretamente características que exploram os sistemas Hildley-Milner, como a função é definida anonimamente, ou seja, sem nome e sem anotação explícita de tipo. O compilador, nesse caso, precisa inferir automaticamente os tipos de entrada e da saída, com base na forma como a função é utilizada. Se a função for polimórfica, isto é,
puder operar com diferentes tipos genéricos, o sistema deduz isso automaticamente e gera tipos genéricos com quantificação. Sobre as fontes que utilizamos nesse trabalho, a gente fez pesquisas bibliográficas, no caso do Pearson Benjamin, de Types and Programming Languages, de 2002, e algumas pesquisas em sites, que no caso foi a wiki do Haskell, né? Haskell Wiki, a OCaml Manual, e também sobre Hilder Miner no... Bom, aqui falaremos das questões elaboradas pela equipe em formato de concurso. A questão número 1 que elaboramos é em linguagens com sistema de tipos baseado no sistema Dumas-Hindley-Milner. Qual das opções melhor descreve o comportamento da tipagem? Letra A, o programador deve anotar todos os tipos manualmente. Letra B, o tipo das expressões é inferido pelo compilador com base nas operações. Letra C, os tipos só são verificados em tempo de execução. E letra D, apenas tipos inteiros e booleanos são suportados. Bom, essa questão aqui, a resposta correta seria a B. O tipo das expressões é inferido pelo compilador com base nas operações, porque o sistema de Dumas-Hindley-Milner, os tipos são inferidos automaticamente pelo compilador com base nos valores das operações usadas. Isso significa que o programador não precisa declarar os tipos explicitamente na maioria dos casos, pois o compilador consegue deduzi-los automaticamente. Passando para a questão número 2, que a gente elaborou na seguinte questão. No sistema de tipos Hindley-Milner, a função id x recebe x tem qual tipo inferido? Int para int, b booleano para booleano, c a para a e d string para string. E nessa questão a resposta correta seria C. A função identidade, id igual a x recebe x, apenas retorna o que recebe, sem alterar o tipo. No sistema Hindley-Milner, isso gera o tipo polifórmico, ou seja, que serve para qualquer tipo. Por isso, o tipo inferido é A recebe A, onde A